Fala, turminha. O obstáculo é o caminho. Livro, né? Tô lendo e tem sido de grande valia para mim e espero que para vocês também. Esse breve capítulo de hoje chama Interaja e eu vou começar com uma frase de Wendell Phillips que eu achei bem interessante. Prestem atenção. O que é a derrota? Nada além de aprendizado. Nada além dos primeiros passos para algo melhor. Então, a derrota é um obstáculo, a derrota é um ensinamento, a derrota é um aprendizado sobre aquela nova habilidade que eu estou querendo adquirir para conquistar um novo objetivo. Então, se eu entendo que uma derrota intencional, e aí eu não estou falando que a gente tem a intenção de errar, de fracassar, mas a gente precisa ser assertivo no que a gente está fazendo, tendo a intenção de fazer algo. Se esse algo levar a um fracasso, eu preciso pensar nisso, então eu tenho que ter a intenção até na hora de fracassar. Entenderam o que eu falei? Então, se eu chego nessa conclusão, eu começo a prestar atenção em tudo que eu estou fazendo e aprendo com os meus fracassos e as minhas derrotas, que são os meus obstáculos. Se eu quero adquirir uma nova habilidade, eu vou errar algumas vezes. E se eu presto atenção nos meus erros, eu não volto a repeti-los. Isso é, de fato, conquistar uma nova habilidade, sendo assertivo. O erro faz parte do processo de aprendizagem. Olha que legal. Então, essa interação tem a ver com isso. Eu não vou errar de maneira automática. Fazer tudo que eu faço todos os dias, errando sempre, sem prestar atenção no que eu estou fazendo. Então eu vou olhar para mim, atenção plena, e eu vou ver durante o meu dia de hoje, por exemplo, quais são os meus erros. Porque se eu identifico quais são os meus erros, isso traz, lembra do quê? Clareza para a minha vida. E se eu trago clareza para a minha vida, eu sei aonde eu estou errando, eu tenho a oportunidade de não errar mais, adquirindo e melhorando as habilidades com novas ferramentas. Legal isso. Nessa parte do livro, ele fala sobre as startups e o quanto elas são assertivas em fazerem uma coisa que se chama MVP, que é Mínimo Viável Produto. Acho que é isso mesmo. Deixa eu só conferir aqui essa sigla. E esse mínimo viável é lançar um produto com o mínimo que eu posso oferecer. Porque o mínimo que eu posso oferecer, dando certo, eu preciso incorporar novas coisas e ferramentas para que ele dê cada vez mais certo. Então, se a gente pensa nisso dessa forma, eu entendo que para, por exemplo, atingir os meus objetivos físicos, estéticos, de performance, de emagrecimento e do que você quiser fazer, você precisa começar com o mínimo, porque o mínimo vai te levar a erros. Se o mínimo te leva a erros, você corrige essa rota de mini erros e vai aumentando cada vez mais essa tração para poder melhorar os seus resultados e objetivos. E ainda nesse capítulo, ele convida a gente a uma reflexão. Hoje a gente vive num mundo onde a gente precisa fazer muita coisa sozinho, porque o mundo exige isso, né? Então ele nos convida a nos interpretarmos como uma empresa, como uma startup. E se a gente entende esse poder, de fato, eu fiz uma reflexão e aí eu faço a pergunta para vocês. Se eu sou uma empresa e eu preciso cuidar dessa empresa acima de qualquer coisa, e eu diria que isso está completamente relacionado a princípios, porque amar ao próximo como a mim mesmo é cuidar primeiro de mim para depois cuidar do próximo da melhor maneira possível. Faz muito sentido essa pergunta agora. Então, se eu sou uma empresa, se eu sou uma pessoa física e eu preciso, cuidar dela porque ela é quem produz resultados, eu preciso de fato cuidar da minha saúde, do meu físico? Fica a pergunta e a reflexão para vocês. Essa resposta para mim é muito óbvia. Será que ela é tão óbvia para vocês? Óbvia para vocês? Vocês têm feito o melhor para o físico de vocês e para a saúde de vocês? Fica a reflexão hoje, galera. E aí,
junto do fracasso, ele fala para a gente sempre fazer essas perguntas. Então, fiz algo hoje que eu identifico como fracasso. Se intencionalmente eu interagir com esse fracasso, eu devo fazer as seguintes perguntas: o que deu errado? O que eu posso melhorar? O que pode ser melhorado? E o que eu estou deixando passar? Então, se eu, Lucas, preciso emagrecer e hoje eu fiz alguma coisa que não vai de encontro a isso, o que deu errado? O que eu posso fazer para melhorar esse processo? O que eu estou deixando passar? Se eu preciso fazer alguma coisa para melhorar a minha performance a nível de atleta, as perguntas cabem da mesma forma. Se eu preciso ganhar peso, as perguntas cabem da mesma forma. Percebe? Na verdade, essas perguntas são ferramentas para o seu ajuste de habilidade. Olha que legal. Então, se eu tenho as perguntas corretas, eu tenho as ferramentas certas para ajustarem essa minha válvula de habilidade e eu vou cada vez melhorando um pouquinho, de degrau em degrau. Eu falo isso muito com vocês. E aí, galera, olha só. Pensando muito em empreendedorismo e cuidar da nossa saúde é empreender no nosso bem maior, o nosso físico. Ele fala e convida a gente a uma reflexão sobre justamente essas empresas. Então é por isso que as histórias de grande sucesso costumam ser precedidas de fracassos épicos. Então, se a gente pega grandes nomes, né, da nossa história de empreendedorismo, todos eles foram precedidos de fracasso. No vídeo anterior, falei com vocês de Thomas Edison, quantas vezes ele errou para acertar uma única vez, e eu consegui gravar o que eu estou gravando hoje com essa luz acesa. Foram 6.000, se eu não me engano, no que eu falei no vídeo anterior de vocês, né? Então, quantas vezes, por exemplo, um cara da nossa atualidade, Steve Jobs, precisou de falar um monte de merda e asneira para ele conseguir gerar esse aparelho que está gravando esse vídeo para vocês hoje. Eu quero ser um desses caras. O que vocês querem para a vida de vocês? Hoje o vídeo tá cheio de perguntas, hein? Então vamos lá. Grandes empreendedores, ou seja, grandes pessoas físicas que buscam bons resultados para suas vidas ou empresas. Afinal de contas, a nossa vida é a nossa própria empresa e o nosso bem maior. Grandes empreendedores nunca se apegam a uma posição. Nunca tem medo de perder um pouco do seu investimento, sabendo que existe uma intenção nisso, no mínimo de aprendizado. Nunca se amarguram ou se envergonham. Errei? Corrija a rota. Segue o caminho. Nunca ficam fora do jogo por muito tempo. Ou seja, a nossa vida é um jogo. A atividade física, como eu cuido da minha saúde, a gestão do meu físico é um jogo. Se você joga esse jogo todos os dias, você melhora o seu físico. Se você acomoda, você não joga todos os dias. Cuidado, jogue todos os dias. A sua saúde é um jogo que deve ser jogado com um tabuleiro ativo diariamente. E aí ele fala uma coisa sobre o fracasso que eu achei muito interessante. E eu já falei com vocês em vídeos anteriores também sobre dores. Eu posso sentir a dor do sedentarismo ou a dor de um esforço físico. Qual dor você quer sentir? No final das contas, a gente vai sentir dor em qualquer coisa das nossas vidas, tá bom? Então, o fracasso temporário e antecipado certamente dói menos do que o fracasso catastrófico e permanente. Então, isso é muito louco, porque eu vou fracassar. Eu preciso entender que a vida ela é feita de mini fracassos, mini fracassos, mini fracassos, mini fracassos, uma vitória. Fracasso, 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 vitória. Fracasso, 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 vitória. Quantas vezes eu levanto é que determina o meu sucesso no futuro. Então, galera, o emagrecimento não é diferente disso, a performance não é diferente disso, a vida não é diferente disso. A única maneira de não nos beneficiarmos do fracasso, de garantir que ele seja de fato algo ruim, é não aprender com ele. Olha que louco! Errando, eu tenho a oportunidade, desde que eu seja intencional em tudo que eu estou fazendo, de aprender com o meu próprio erro. Mas eu preciso pensar, galera.
Quem pensa, emagrece. Se eu penso nas minhas atitudes, no que eu venho fazendo ao longo do dia para a minha vida, eu consigo reflexões e respostas dentro de mim mesmo sobre a minha melhora de performance em qualquer área da minha vida. Gastei muito dinheiro hoje. O que eu fiz de errado? Quais foram as coisas que me levaram a fazer isso? Que amanhã eu não faça mais. É simples. Difícil, mas é simples. Pessoas teimosas e aquelas que são resistentes a mudanças são muito egocêntricas para perceberem que o mundo não tem tempo para implorar, argumentar e convencê-las de seus erros. Então, se eu entendo que não é sobre mim, mas é sobre o todo e que o mundo não para me entregar os resultados que eu sonho e eu almejo, eu começo a fazer perguntas certas para poder ter as respostas que eu não desejo, para ajustar com as ferramentas certas a minha habilidade naquilo que eu quero desenvolver. E assim me torno um indivíduo melhor e capaz de fazer coisas melhores naquela área. Então, ele convida a gente a uma reflexão muito foda, que é o seguinte, e é uma palavra, é simples: ouça. Que isso, Lucas? Que merda é essa que você tá falando? Você precisa ouvir mais você mesmo para entender as merdas que você vem fazendo na sua vida e que você não ajusta. É simples assim. E aí, de novo, um princípio, uma coisa de valor para nós. Se Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, justifica na minha cabeça que eu seja mais reflexivo e ouça mais do que arrote as merdas que eu quero arrotar para não conseguir os resultados que eu desejo. Uma desculpa sai da boca, uma reflexão sobre algo que você precisa melhorar na sua vida vem do ouvido. Ouçam mais o que vocês têm feito de errados. Ajustem com ferramentas certas, perguntas, as habilidades que vocês querem desenvolver na vida de vocês. O fracasso nos mostra o caminho, mostrando-nos o que não é o caminho. Olha que legal, fracassei, errei, ok, identifica que errou, faça as perguntas certas, retrace uma nova rota e segue o caminho. Vou repetir, é muito poderoso isso. O fracasso nos mostra o caminho, mostrando-nos o que não é o caminho. Errei, fracassei, tá errado, sai dali, vai fazer outra coisa. Esse é o rolê. Galera, esse é o final do nosso capítulo. Vou repetir de novo. O fracasso nos mostra o caminho, mostrando-nos o que não é o caminho. Se eu entendo o poder disso, eu entendo que o fracasso é a maior ferramenta para que eu adquira novas habilidades, para poder conseguir ser melhor no próximo dia e quem sabe até hoje. Semente plantada, galera. Deus abençoe a vida de vocês. Um forte abraço.